Turma, nesse vídeo eu quero te apresentar como eu enxergo e como eu desenho o order block e algumas regras para você melhorar o seu trade com essa estratégia de order block. Então, bora pro vídeo para você ver no gráfico real. Aqui eu separei GBP e JPY, peguei aleatório, tá? E vou colocar aqui as principais regras que eu vejo que tem um order block e que eu considero de fato um order block. Primeiro, tem que ser um candle contrário de um grande movimento. Então, se eu tenho o mercado caindo, o candle contrário anterior ao grande movimento vai ser um candle positivo. Tem que ser o candle contrário do movimento, o último antes do movimento. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês verem para entender. Este movimento aqui, ó, de baixa, o candle contrário antes do movimento de baixa é esse candle aqui. Este candle aqui é o último contrário desse movimento. Este candle aqui é o último contrário deste movimento. Esse candle aqui é o último contrário desse movimento. Se for para alta, a ideia é a mesma. Esse candle vermelho é o último contrário desse movimento. Vou pegar um mais fácil aqui. Esse candle aqui, ó, vermelho, ele é o último contrário desse movimento. Então você consegue entender que é o último candle contrário ao movimento. Se eu tenho um movimento subindo, o candle contrário subindo vai ser um candle de queda e o último antes desse movimento ocorrer. Perfeito? Aqui, por exemplo, eu tenho esse candle, esse candle. Primeira regra entendida. Segunda regra, tem que ser um candle que não foi tocado. Então ele tem que estar livre. Ele tem que estar livre pela frente. Ele não pode ter um outro candle aqui, senão ele já é invalidado. Por exemplo, esse que eu marquei, ele pode sim ser um order block. O de trás dele não. Por quê? Esse candle aqui já foi tocado aqui, por esse outro verdinho. Não está livre o movimento. Então esse aqui é desconsiderado. O mercado cai e volta, tocando nele. A segunda regra é bem simples. Tem que ser um candle que não foi tocado para frente. Precisa quebrar algum tipo de estrutura, micro ou macro, dependendo do time frame. De preferência, o order block tem que ter quebra de estrutura. Tem que ter um rompimento de fundo ou um rompimento de topo para ser um order block válido, para ser um order block de qualidade. O movimento antes dele tem que ter força para romper. Então, esse aqui é um order block válido. Se o mercado vai chegar ali ou não, é outros 500. Porém, ele é um order block válido. Tá? Dê preferência para essas regras. Isso vai te ajudar muito. Esse outro candle aqui, ele também é um order block válido, porque ele se enquadra nas regras. Eu tenho o último candle antes do movimento, ele não foi tocado e ele quebra estrutura. Tá? E aí você vai começar a identificar e vai ver depois que o mercado, ó, trabalha nessa região. Se você pega esse order block aqui, por exemplo, você tinha facilmente aqui uma operação te dando um risco-retorno gigante. Ela caiu até aqui, ó, de 11 para 1, certo? Você simplesmente entrou pelo order block e ficou pouco negativo, nem ficou negativo, só te ativou. Tá? Outra aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse order block aqui como order block válido. O mercado vem. Aqui ele te deu uma malandragem, mas você podia colocar o stop aqui nesse topo anterior. E aí ele não te stopava e te deu também um retorno considerável. Tá? Vou pegar uns exemplos agora na compra para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um order block, só que ele não foi tocado. Aqui eu tenho um perfeito order block, porque ele é o último candle antes do movimento, não tinha sido tocado e tem rompimento dessa estrutura de topo aqui, tá? Então eu coloco aqui stop na mínima e ele pagou facilmente também 8 para 1.
Então, essas características e essas regras te facilitam a entender o que de fato é ou não um order block e como escolher os melhores order blocks. E aí você vai desenhar e vai puxar no gráfico para você ir treinando dessa maneira. Por exemplo, esse aqui é um order block válido, ele não tinha sido encostado ainda, ele é encostado nessa região. Seu buy limit talvez estava aqui, stop aqui, pagou facilmente 3,85. Esses são exemplos na compra e exemplos na venda. Aqui também, ó, um order block muito válido, o mercado não veio nele aqui, foi lá na frente e não segurou, normal. Deixa eu ver se eu encontro mais algum exemplo. Vamos dar uma olhada no euro-dólar. Deixa eu ver o gráfico de 1 hora. Vou pegar exemplos que vocês consigam entender de forma mais clara. O order block tem um monte. Aqui, por exemplo, é um válido, tá? Entrada, não tinha sido estopado, pagou 2 para 1. Ele encosta aqui nesse momento, ó, nessa região. Então, deu para entender, para esse vídeo não ficar muito extenso. Tem muito exemplo aí. Por exemplo, aqui, ó, você pode considerar um order block na compra. Ele te dá também o seu retorno. Aqui eu tenho esse order block na venda, que simplesmente o mercado só te ativa aqui e já te paga. 2 para 1 até 5 para 1 ele chegou a pagar. Então, fique atento às regras. Pausa o vídeo, depois você vai começar a achar de forma mais fácil esses order blocks e utilizar eles no seu trade system. Se inscreve no canal, não esquece de dar seu like e até o próximo vídeo.